Graça e paz, igreja. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Eu peço aos irmãos que encontrarem que fique de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque a glória será essa: se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, irmãos? Oremos. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos em tua casa, Senhor, em tua presença santa, para te adorarmos, para prestarmos o nosso culto racional a ti, Deus. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados,
Perdoa as nossas iniquidades, para que possamos estar, Senhor, em Tua presença, limpos de mão e puros de coração, Senhor, Te servindo, Te adorando, engrandecendo o Teu nome e declarando, Pai, que somente o Senhor é Deus. Senhor, abençoa os passos daqueles irmãos que estão a caminho, que eles possam chegar, que juntos possamos, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor, pois somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte hoje, Senhor. Espírito Santo, se faz presente aqui nesse lugar, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua maravilhosa presença. É o que eu Te peço, e desde já eu agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. E eu queria que você esquecesse do mundo lá fora e de quem está do seu lado nesse momento. Não piora, Vamos dizer ao Senhor que nós estamos aqui unicamente para o adorar, para louvar o seu nome. Isso é o que nós vamos começar cantando nessa noite. Estamos aqui, Cante conosco. pra te adorar, em tua presença, pra te exaltar. Nossos olhos contemplam tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Estamos aqui pra te adorar, em tua presença, pra te exaltar. Nossos olhos contemplam tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu coração. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. A fim de proclamar teu reino, ó Senhor. A fim de proclamar teu reino, ó Senhor. O profeta Isaías diz que nós voaremos com asas como águias. E é isso que vamos fazer e vamos cantar agora. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. É o que nós vamos cantar agora. Cante conosco.
Deus. Nesse momento, eu gostaria que você saísse do seu lugar, desse um abraço no seu irmão, que você ainda não viu faz uma semana, não é? Faz muito tempo, né? Uma semana, né? Não é, irmão Mar? É para dar beijo. Não é para dar beijo não, viu? E os irmãos, vamos nos confraternizar cantando Reunidos nesse Ajuntamento. Essa é a palavra agora. Sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica esse momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Diga conosco. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Minha alma agradece ao Senhor. Vamos cantar a música Minha Alma Engrandece ao Senhor. Troca aí, Cleiton. Isso. Essa música é uma música bem antiga. Foi regravada agora. Minha alma engrandece ao Senhor, Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia
Abra o seu boletim do cantor cristão de hoje. Número 116, o cantor cristão. Desejo da alma. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, não é? Amém. Olha, depois de um louvor desse, a gente se sente mais perto de Deus, não é? Glórias ao Senhor. Que coisa linda, amados. O nosso querido pastor Isaías e a família dele está precisando de uma intercessão, meus amados. A mãe dele está internada e ele foi lá um pouco aflito, né? Então eu quero convocar os irmãos para, com muita fé e amor, nós orarmos por ele, tá certo? E além de orarmos por ele, eu gostaria de deixar uma palavra aqui que o pastor, quando o pastor me chamou hoje, ficou ecoando no meu ouvido uma palavra. E a palavra é de Deus, amém? Eu recebo essa palavra aqui como palavra de Deus e que eu preciso dela. Então eu queria convidar os irmãos para escutarmos a palavra de Deus, para fundamentarmos uma oração pela igreja. Pela igreja nós oramos pela santificação e pelo socorro, não é? E pelos que não são da igreja nós oramos por salvação, amém? Amém? Então, a oração por santificação, eu preciso, todos nós precisamos, não é?
Então veja o cuidado do Espírito Santo. Primeiro ele nos fala em Romanos 6, de 10 a 12, ele nos fala do exemplo de Cristo, porque a coerência de Deus é assim. Tudo que ele ensina, Jesus Cristo já fez. Ele é o exemplo de coerência. E depois ele nos diz o que devemos fazer. Então diz assim, Romanos 6, 10. A minha revista atualizada, tá bom? Pois Cristo, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Amém? Diga assim, também eu. Também eu. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos dizer, eu estou viva para Deus em Cristo Jesus, mas morta para o pecado. Amém? Amém? Então vem a palavra que o Espírito Santo falou no meu ouvido, de uma forma tão linda que eu não podia dizer outra. Porque eu sou apenas um microfone na mão do Senhor, né? Romanos 6,12 diz assim, que a gente possa sonhar com essa palavra essa semana. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo para o pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Ele diz não reine. Não significa que a gente não peque, nem tenha vontade de pecar. Tá certo? Então veja, a gente está vivendo uma época onde existe muito apelo à impureza. Eu queria dizer para vocês o sacrifício de José, lá em 1 Coríntios 6 também, 18, que diz, fugir da impureza. Esse é um pecado que está sendo muito fomentado hoje, né? Quando a gente prepara uma receita, né? Existe uma receita com o fermento da impureza, que a gente possa se guardar, amém? E daí, quando eu tiver vontade, o que é que eu faço? Eu vou fugir, como José fugiu. José teve vontade, mas fugiu. E ele pediu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo ajudou, amém? Vocês já pediram isso a Deus? Eu já pedi, Senhor, tira os meus pés da rede. O Senhor me tirou, amém? Logo que eu me converti, queridos, eu estava numa igreja que tinha um irmão, filho de pastor, mas estava desviado. E esse pastor, esse rapaz, ele estava tentando desviar todo mundo para a impureza. E eu tive que pedir, porque o rapaz era bem sedutor. Senhor, livra os meus pés da rede. E o Senhor livrou, amém? Não pense que nenhum de nós é tentado, porque todos nós somos, né? Então, a palavra do Senhor linda e maravilhosa que eu recebo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, amém? Então, vamos orar? Vamos? Amém? Se você pode, fique de pé. Não diante de Margarete, mas diante de Deus. Amém? E se de alguma forma tem alguma tentação, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo ele vai nos livrar. E vamos nos pedir também para o nosso querido irmão e pastor Isaías, que é uma bênção em nossas vidas e pela família dele. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos agora. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, porque o Senhor é mais forte. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, o Senhor nos ama. E o Senhor nos chamou de filhos. Mas o Senhor também diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, nós queremos, eu quero, e cada um de nós quer aqui, ser santificado na verdade. Nós te pedimos, Pai, não deixe que o pecado reine em nosso corpo mortal, mas que em nome de Jesus nossos membros sejam instrumentos de justiça para a glória do nome do Senhor. Pedimos a Ti, vem essa manhã, vem, Senhor, essa semana toda, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, nossos hábitos, que possamos colocar na nossa mente, ó Senhor, tudo que é bom, verdadeiro, Senhor, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, que a gente encha o nosso pensamento com a Tua palavra e viva, para que a gente não seja intelectual da Tua palavra, mas sejamos praticantes, Pai. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. E se há alguma tentação sobre nós, nos livra, Pai.
Pedimos isso em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós te pedimos o teu socorro bem presente sobre a vida da mãe do pastor Isaías. Senhor, tu és o socorro bem presente nas tribulações. Senhor, envolve o pastor Isaías com a tua presença. Envolve, Senhor, aquele carro que está levando ele lá, Senhor, ao encontro de sua mãe. Senhor, meu pai, ela está internada. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, junto com a tua igreja, meu Deus. Ó Senhor, levanta o médico certo. Ó Senhor, fala o raciocínio desse médico, porque tu és o médico dos médicos. Levanta os enfermeiros, levanta os teus anjos, Senhor. Tu és o dono da vida. Nós te pedimos, Senhor, concede saúde e cura, Senhor, a mãe do pastor Isaías. Concede a consolação do teu Espírito Santo a cada um dos familiares dele, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, porque o teu Espírito Santo é aquele que consola a dor, é aquele que nos levanta e intercede por nós quando estamos fracos. Te pedimos, Senhor, que teu maravilhoso Espírito Santo esteja levantando o pastor Isaías nesse momento, porque nesse momento ele é um filho que vê a mãe internada, Senhor. Nós estamos clamando por ele, meu Deus, em nome de Jesus. Concede a tua paz, a tua calma, Senhor, neste momento, o teu descanso. Concede também, Senhor, a tua orientação. Nós clamamos a ti em nome de Jesus, que ele chegue em paz, Senhor, e que ele tenha boas notícias, Pai. Ó Senhor, que a tua boa mão esteja, Senhor, sobre esta situação, resolvendo tudo para a glória do teu nome, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, e também te apresentamos a irmã Nevinha, Pai. Te pedimos pela tua serva, te pedimos pela saúde dela, meu Pai. Porque se o Senhor traz a mente é porque ela precisa, Pai, também. Senhor, tu és o dono da vida e da saúde. Tu sabes da lida da tua serva. O Senhor tem fortalecido ela, ela tem sido um exemplo para nós, Senhor, de não murmurar, de orar, de buscar a tua presença. Ajuda ela, Pai. Eu sei que tu podes livrá-la da hemodiálise, Senhor, mas tu podes glorificar o teu nome também através deste tratamento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Senhor, conforta a minha irmã, Senhor. Dá saúde e cura em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te agradecemos. E também te peço pela recuperação de Isabel, Senhor, que fez aquela intervenção cirúrgica, abençoa ela, recupera ela, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, que o teu maravilhoso e santo Espírito esteja, Senhor, visitando cada coração, esteja ouvindo cada petição neste momento, Senhor, e esteja fortalecendo e suprindo cada uma das necessidades, porque o Senhor é Deus e é generoso. E chegamos na presença desse Deus maravilhoso que não poupou o seu próprio Filho unigênito por nós. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa os pastores dessa igreja, os obreiros, os diáconos, Pai, em nome de Jesus. Peço a tua bênção para Felipe, Senhor, e sua esposa, Senhor, que o Diane que está aqui nos visitando, muito obrigada por eles, Senhor. Cerca eles com a tua bondade, com a tua presença, com o teu amor, que eles sintam o teu amor em nome de Jesus. Obrigada também, Senhor, pela vida do Henry, Senhor, e do nosso querido irmão, Senhor, Emerson, que está aqui conosco, que é um motivo de muita alegria. Cerca eles com a tua presença, com o teu amor, meu Pai. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus e te damos graças porque o Senhor é muito bom e o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? Podemos estar mais uma noite, mais um dia na presença, né? Onde Deus tem cuidado de todos nós, onde Deus tem nos protegido, onde Deus tem nos abençoado. Chegamos agora ao momento de dízimos e ofertas, onde podemos também ter a oportunidade de contribuir um pouco, né? Como o pastor Felipe falou pela manhã na pregação, nós podemos alcançar e podemos anunciar o Evangelho do Senhor, amém? Vou deixar um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6
7 e 8. A palavra de Deus diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia fartamente, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. 8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada em todas as coisas, em todo o tempo, tudo é necessário. Você transbordará de toda boa obra. Aí o 9 diz, como está escrito. Amém? Então que você venha poder contribuir um pouco daquilo que Deus tem te dado para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor louva, o diácono vai passar recolhendo. Irmãos, essa música é quando eu estava doente, quando eu tinha saído do hospital. Todas as pessoas que iam visitar lá em casa, orar conosco, a gente cantava essa música. E a última que foi lá em casa foi Margarete. Irmã Margarete chegou lá para nos visitar, para orar conosco. E ela cantou conosco essa música. Eu sentei no piano com ela e ela cantou conosco. Essa música diz assim, ó. Cante comigo. Louvado seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, orar e agradecer ao Senhor. Amém? Amado Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por essa rica e maravilhosa oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, para assim agradecer o teu santo nome, Senhor. Pai, abençoa aqueles, Deus, que se for da tua vontade, Pai, abençoa eles, aqueles que pôde dizimar e ofertar na tua casa hoje, dai sabedoria e entendimento a toda a direção, Deus, que vai direcionar esses recursos, ó Pai. Queremos te agradecer por tudo
pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Abençoa o pregador dessa noite. Não seja ele, mas seja o Senhor através dele, falando em nossos corações, ó Deus. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. As crianças podem subir para o culto infantil. Hoje, de 1h20 da tarde, estávamos voltando do almoço e o Andy ligou dizendo: estamos na igreja, ensaiando para o culto. Aí não cai a ficha, né? Estamos de tarde. Só que você pega o fuso horário, são 4 horas a menos. Então, quando a gente estava começando a escola dominical de 9 da manhã, era que horas para eles? 5. Só 5 horas da manhã. E então, 1h pouca da tarde é a hora que eles estavam começando o culto deles, ensaiando para cantar, como a equipe de louvor faz antes do culto. Então, aí ele conversou rapidamente, disse: mamãe está aqui, meu irmão está aqui, papai viajou com outro grupo da igreja, com um irmão e irmã e uma turma. Foi bem legal isso. Todo alegre, ele disse: olha, já estão olhando para mim, eu tenho que ir para o ensaio. Está até eles aqui participando do louvor e alegria, e agora estão de volta na igreja deles. E que Deus assim os abençoe, multiplique bênçãos. Houve muitos frutos para o reino de Deus nesses últimos 10 dias. Que Deus preserve para a sua glória. Como eu citei hoje de manhã, vou falar sobre o profeta, sobre o evangelista e o pastor. A pergunta: por quê? Porque tem vozes que precisam ser ouvidos. Quantos aqui ouviram de um rapaz chamado Charles Kirk, que foi assassinado nos Estados Unidos? Ele ia nas universidades e ele falava para os jovens, questionava a forma e o sistema de crença, e ele ali ajudou centenas e centenas e centenas. Tem um ministério chamado Ponto de Virada, Turning Point. E isso aí, irmãos, era um ministério gigantesco, crescente nos Estados Unidos. E como alguns citaram, agora que vai crescer. Porque a semente, quando morre, germina e aí produz mais frutos. É triste quando isso acontece, mas muitas vezes é necessário para que eu ou você saiamos de cena e aquilo que nós edificamos cresça. O orgulho que nós podemos ter não é só que nós estamos andando com Deus, mas olhar para os nossos filhos, os nossos netos e gerações futuras conhecendo e andando com Deus. E a geração que você talvez não venha ver pode estar caminhando com o Senhor, se você estiver caminhando com o Senhor. E como é importante para cada um de nós termos uma caminhada boa, tá certo? Quando você está na igreja, não é apenas estar na igreja, você influencia todos do seu lar, sua convivência, de dizer: olha, vale a pena, Deus fala, eu estou ouvindo, estou crescendo, que Deus seja glorificado. O texto de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Todos acharam? Ou pode olhar para a tela. Você pode avisar os seus amigos no WhatsApp depois que o culto está tendo dificuldade de transmitir online por causa da rede de internet, está bem instável hoje à noite. Mas está sendo gravado e mais tarde vai ser colocado no Facebook e no YouTube para que as pessoas possam assim ouvir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Mais uma vez, aqui Paulo está exortando a igreja que se encontra em Tessalônica
E ele está chamando a turma, então é uma carta às igrejas. Exortamos a vocês, irmãos, não era irmão de carne, mas irmão na fé, que advirtam ou admoestem os ociosos, que confortem os desanimados, auxiliem ou amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço por tua graça para conosco. Pedimos ao Pai que abençoe toda a tua igreja que hoje foi para Lagoa dos Gatos, foi abençoar a vida daquela comunidade e muitos que talvez ainda estejam lá e outros voltando para casa. Senhor Deus, que a mensagem do Evangelho que está acontecendo lá, Senhor Deus, e o momento de engajamento com a população possa trazer frutos para o teu reino. E para nós, Senhor Deus, que estamos meditando agora na tua palavra, nos fale por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vivemos em tempos de grandes mudanças culturais. Dá para perceber, né? Tem muita coisa acontecendo na cultura da nossa geração e principalmente na área espiritual. Professores que ensinam em colégios estão dizendo: uau, o negócio está complicado. Você até usar o nome de Cristo está sendo ridicularizado, mas outras coisas que deveriam ter vergonha estão sendo falado claramente. Então vivemos em conturbação social, cultural, espiritual. Mas nunca houve um tempo como o nosso que a voz da igreja se torna tão necessário. Quem é a igreja? Eu e você. Que nós tenhamos uma voz para a nação, sendo luz e sal, no meio de uma geração confusa, sem nada, confusa mesmo. E uma geração dividida. Mas para influenciar o mundo à nossa volta, precisamos compreender as diferentes vozes que Deus usa. Como é que Deus me usa? Quando eu abro a boca como um crente para abençoar outro crente, e quando eu falo para a minha cidade, para um amigo no trabalho, quando eu falo para autoridades, para a minha nação, que tipo de vozes Deus quer ouvir da nossa boca? Deus levanta a sua igreja e com propósito essencial. Vivemos em dias, irmãos, que você precisa de uma voz. Deus fala de diferentes formas. Levanta diferentes tipos de pessoas e líderes para cumprir o seu propósito. Então vamos estudar um pouco isso. No corpo de Cristo encontramos 3 vozes principais. Lembra no Velho Testamento os profetas que confrontam o pecado e corrigem, e o evangelista que anuncia as boas novas de salvação, e o pastor que cuida e edifica as ovelhas. Então cada uma dessas vozes tem o seu papel, e também cada uma delas tem o seu próprio risco. Se Deus me deu uma voz, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca, porque do coração, da boca fala o que está cheio o coração. Então eu tenho que tomar cuidado. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Em Lucas 6,45. O homem mau do mau tesouro do coração tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então vamos pegar cada uma delas e vamos entender, tá certo? A voz do profeta. A voz que confronta. Eu vou falar de um que sempre me impressiona, mas os profetas nas Escrituras permaneciam na presença de Deus, recebiam visões e conhecimento divino e falavam em nome do próprio Deus. Então, ele gastava muito tempo com Deus. É feito você gastar muito tempo com alguém, você vai conhecê-lo bem íntimo, né? Quanto mais você passar tempo com alguém diz: você conhece fulano de tal? Conheço o que ele gosta de vestir, conheço o que ele gosta de comer, quais são as suas prioridades, os seus valores. Tu sabe isso de Deus? Se eu perguntar o que é que Deus está fazendo, você saberia dizer? Porque a Bíblia diz que Deus está fazendo coisas hoje. Mas eu passei tempo com ele para saber o que é que ele está fazendo. Pronto.
Por profeta, não estou referindo o ofício do Antigo Testamento, tá certo? Nem um dom de sinal do Novo Testamento. Esses profetas tinham várias coisas bem diferentes. Mas eu refiro-me simplesmente ao tipo de líder que Deus capacita. Então, com o discernimento espiritual incomum. E como nós precisamos disso hoje? E que se sente compelido a falar. Ele tem um discernimento apurado, ele vê o erro e ele aponta o erro e ele fala. A maioria dos profetas não são muito populares. Eu não conheço quase nenhum na Bíblia que todo mundo diz: eu gostei do profeta que ele chegou para mim e disse tudo que eu fiz de errado. Tu gosta que alguém ponte o teu erro? O profeta fazia isso. O profeta Natan chegou para o rei Davi e disse: Davi, tu é o homem. Tu pecou. Ninguém gosta disso. Mas se Deus não levantasse o profeta Natan, como é que seria a vida do rei Davi? Continuaria no erro até destruir o reino e as promessas de Deus. Então, o profeta é aquele que exerce e ele enxerga o que o outro não consegue enxergar. Eu não consigo enxergar minhas próprias falhas e Deus pode levantar alguém para apontá-lo para mim. Então, é algo importante ter uma voz assim. Enxergar o pecado e anunciar o arrependimento. Ele possui discernimento espiritual. O profeta tem um discernimento. E é um dom que Deus dá para a sua igreja. Temos que aprender a discernir os espíritos. O que procede de Deus, o que não procede. E sente o peso do pecado. Ele não consegue achar bom, ele sente um peso tão grande. O pecado da nação, o pecado da igreja, e ele precisa falar. Ele ecoa um som assim: assim diz o Senhor, arrepende-se e volte-se para Deus. O João, eis a voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O profeta representa a santidade e o zelo de Deus. Então essa voz precisa ser ouvida nos nossos dias. Se ninguém fala, como é que as pessoas vão saber que estão errados? O Charles Kirk fez isso nos Estados Unidos. Ele confrontava a geração dele, que a pessoa dizia: eu sou alguma coisa. Ele dizia: então me diga o que é isso. E eles não sabiam dizer. Ele disse: porque você não é. Você pensa que é uma coisa que não é. E ele falava claramente. A voz profética é assim. O profeta representa essa santidade de Deus, o zelo que Deus tem por nós. Ele vê além das aparências, ele percebe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. E para mim, um dos profetas do Velho Testamento que me comove um bocado é Jeremias. Veja Jeremias capítulo 1, versos 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, não para aí, para edificar e plantar. Essa aí é uma voz de um profeta. É uma voz forte, contundente, com a autoridade do próprio Deus. Jeremias era o profeta chorão e chorava pela nação. Foi maltratado porque ele não cedia às pressões. Ele fala o que precisa ser dito, não o que o povo quer de fato ouvir. Veja Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. A sua visão é vital. Desperta consciências adormecidas e chama a igreja de volta à santidade. Qual é o risco de um profeta? Deixar que o zelo se transforme em inveja ou orgulho. Olha, veja o poder que eu tenho. Lembra quando o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne?
E Deus diz: para que você não se ensurbebeça com o que eu te dou. A maioria das pessoas que estão nessa linha de falar e pontar levam grandes coices de volta dos outros, porque ninguém quer ouvir quando está errando, e quando você ponta, pior ainda. Mas tem que ser falado, se gostam ou não gostam. E às vezes você vai lá como Jeremias e chora, porque o povo virou as costas em Deus e é rebelde. Ser uma pessoa de fachada também é um perigo. Uma pessoa não verdadeira ou um falso profeta. Aquilo que fala o que o povo quer ouvir. Normalmente se revela com orgulho feito de um pavão. Mostra as penas para todo mundo, fazendo gracinhas, interesses próprios, orgulho espiritual, sentir-se mais santo do que os outros, bater no peito. Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12 diz isso. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas era um hipócrita, era um mentiroso, era um trapaceiro, e Deus não se agradava, porque ele não temia Deus. Ele queria o orgulho de dizer: olha, veja como eu sou um super crente. O publicano fez o quê? Chegou diante de Deus, bateu no peito, disse: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus perguntou: qual deles o pai gostou e aceitou? O que se orgulhou ou o que se humilhou? O fariseu que se exalta até nas suas orações nas praças mirabolantes, bonitos, quando serve, só para os outros verem. Se ninguém está vendo, para que trabalhar? Ninguém está me vendo? Eu tenho que trabalhar na frente para que todos vejam. Se gaba de fazer algo que de fato não fez. São os profetas modernos dos nossos dias. Ser desonesto enquanto ao que lhe foi confiado. Uma mensagem pregada aos outros que a pessoa não quer viver. Desonestidade está em suas palavras. Agora, quando o profeta é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é outra coisa. O profeta se torna um farol que traz luz ao caminho e traz pessoas de volta à fidelidade a Deus. Quantos aqui já foram feridos por palavras de outra pessoa? Todos nós, né? O profeta também precisa da graça de Deus. O profeta não consegue seguir em frente sozinho. O profeta Elias se sentiu totalmente isolado e ficou amargurado até com Deus. Eu não sei de você. Eu já fui para muitas igrejas que eu entrei na porta, sentei durante o culto, me levantei e saí, e eu não senti que ninguém percebeu que eu estava lá. E outras coisas também. Ou a única coisa que falaram foi uma coisa que me feriu. E ficou eu sentindo que, peraí, todo mundo está assim? Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. 1 Reis 19, 10. Aqui é Elias falando com Deus, meio amargurado. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobreviveu. E agora estão procurando matar-me. O que é que Deus revelou para ele? Tinha 7.000 que não se prostrou a Baal, 7.000 zelosos para com Deus. Não pense que você é o único. Nós precisamos uns dos outros. O profeta precisa se lembrar que não está sozinho.
e que Deus ainda trabalha no silêncio. Ele não sabia, mas Deus estava trabalhando. Um perigo de um profeta é quando ele não tem misericórdia. Ele quer pregar uma mensagem, às vezes, de desgraça. O falso profeta, ele é muito bom com palavras duras, de controle emocional, psicológico, e ele gosta de bater duro. Se é só escutar alguns na TV que você cai, você fica meio assustado. Eles têm palavras fortes, sempre é mais punição do que... Ou é bênção demais, independente. Eu não tenho que obedecer, eu não tenho que fazer nada certo, mas Deus vai me abençoar. E o outro é, Deus vai lhe punir o tempo todo. Agora tem uma pessoa na Bíblia que... Jonas. Para imaginar Jonas como profeta. Ele ficou irado. Jonas capítulo 4, versos 1 e 2. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ele justificou aqui na frente o seu erro, diz: foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eita barganha! Ele ainda queria dar uma justificada diante de Deus. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. E eu queria ver o Senhor destruir a cidade de Nínive. Eu estou aqui em cima olhando e o Senhor não destrói. Deus deu uma planta que cobriu a sua cabeça, a sua careca estava aparecendo, o sol era muito quente, e aí estou olhando, Deus vai punir, Deus vai punir, Deus vai punir, Deus vai punir. E aí vem um largatozinho, come aquela folha, ele diz: agora o sol volta, seu Deus, peraí. É para você me abençoar, não é para me castigar, não. Você não tem amor pelas almas perdidas? Jonas ficou irado porque Deus tinha misericórdia de Nínive. Não sei de você, mas quando Deus abençoa um colega teu com a posição melhor no trabalho, com a promoção financeira, e você fica para trás, era para mim. Às vezes é uma coisa tão simples. Alguém escreveu carta para todo mundo, não escreveu para mim. Eu não sei não, eu estou brincando. Pode ser coisa simples, como coisas sérias. Mas a gente não gosta de ver os outros sendo abençoados por Deus e eu não estou sendo. O profeta deve unir verdade e amor na sua mensagem. Efésios 4, versículo 15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Lembra de João Batista? Que veio, primo de Jesus, que veio antes dele anunciando a mensagem. Em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3, mas vou só ler os primeiros 2 versos. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lembra, João Batista é do Novo Testamento. Na nossa era da graça. Ele foi fiel, firme e determinado. Chamou Israel ao arrependimento e preparar o caminho do Senhor. Mas João pagou o preço com a própria vida. João não deixou de proclamar a verdade porque a turma não gostava. Hoje, Deus não manda matar os falsos profetas, senão, meu filho, ia ter uma pilha tão grande que Caruaru não cabia. De pessoas que andam profetizando na vida dos outros com palavras de todo tipo, querendo controlar. Mas ele continua julgando, e eu quero que você saiba disso. Deus continua, ele é justo juiz. Ele não é apenas amor, ele é justo juiz.
E Deus ainda continua, o único que pode julgar o intento do coração. Ele julga a mentira espiritual e a manipulação religiosa. Se eu sirvo ao Senhor, eu tenho que ser uma pessoa acima de alguém botar erros. Eu preciso ser uma pessoa de integridade em todas as áreas. Quer ver um exemplo bem simples? Se eu sou infiel no pouco, o que é que a Bíblia diz? Eu serei infiel no muito. Se eu não governo bem e cuido bem do meu lar, eu o quê? Como é que eu posso cuidar da casa do Senhor? Deus continua. E a minha ação, que parece como profético, se torna um falso profeta. Porque eu digo, mas não estou vivendo. Mas a mão do Senhor pesa. De que forma eu não sei? Ele é que é o justo juiz. Ele é que tem o direito de perdoar quando há arrependimento. Mas também tem o direito de punir. Porque Deus não quer, Ele zela. Deus tem um zelo por mim e por você de uma forma tão grande que Ele não quer líderes ruins na nossa vida. Ele quer pessoas zelosos. Pessoas que querem honrarias, mas não querem consequências dos seus atos. Olham para as ovelhas, quase como se fosse, eita, rebanho é meu, e eu quero ganhar. Mateus 7, versículo 15 e 16, dá uma advertência para mim e para você. Cuidem-se dos falsos, qual é o nome que ele usa? Falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de que forma? De ovelhas. Mas, por fora você vê uma pessoa. Mas se você conhecer o que está lá dentro do coração, por dentro são o quê? Lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. No Antigo Testamento, errar em profecia significava morte. Cancelamento do seu CPF. Completo. Porque era uma afronta direta à santidade de Deus. No Novo Testamento, Deus exige discernimento, humildade, fidelidade à palavra escrita. Eu preciso ser uma pessoa de total integridade, e não apenas moral, mas também doutrinário. Eu preciso olhar a palavra de Deus como regra de fé e prática e conduta. 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Uau! Se ele está dizendo muitos, quer dizer, pastores já são poucos. E se tem muitos aí que já são falsos profetas, aí é que tem que tomar cuidado mesmo. Tá certo? No Novo Testamento, a função profética muda. Pois todos os crentes agora têm o quê? Quando Jesus subiu ao céu, ele diz, não vos deixarei órfãos, mas aí enviarei quem? O Espírito Santo, que ele vai habitar em você. Então nós temos o quê? Discernimento, porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós. Então todos nós podemos ter um pouco dessa voz, no momento que Deus quer que a gente tenha. Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Nos últimos dias, quer dizer, nos dias que eu e você está vivendo, que é os últimos dias perto da volta de Jesus, tá certo? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, falarão da parte de Deus. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus vai te dar coragem, discernimento para você ver coisas que você não pode ficar calado para ser profético. A bênção é Deus falando por meio de você o que está nas Escrituras, para que outros saibam o caminho que deve seguir. Quem ensina da palavra de Deus será ainda julgado com mais rigor.
Se você errar é uma coisa. Se eu, como pastor, errar, 4 vezes mais punição em mim. Sabe por quê? Por causa da seriedade de transmitir a palavra do Senhor. Deus não brinca. Alguns dizem, eu gosto ali, eu quero tirar o pastor para tomar o lugar. Tome. Eu disse a Valdeir outro dia, pode tomar quem quiser. E quando chegar diante de Deus, não chore depois. Porque Deus não se deixa zombar. A palavra do Senhor é sério e tem que ser tratado seriamente. Tito capítulo 3, versículo 1. É interessante que a Grace, chegou para mim, eu estava na piscina com a turma tomando banho, e ela disse, me explique esse versículo agora, de Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que nós seremos julgados com maior rigor. O que quer dizer isso? Eu digo, quem prega da palavra, Deus vai olhar para você e você tome cuidado naquilo que você abre a boca para falar. A seriedade de falar de Deus ou usar o púlpito para manipular, ludibriar, enganar. E hoje em dia bota o seu copo em cima da TV e vai ser curado. Venha cá, passe debaixo da ponte que você vai ser ricamente abençoado. Isso é enganação. E o apóstolo Paulo diz, não sou como muitos que mercantilizam a palavra de Deus. Não pode fazer da casa de Deus casa de comércio. Lembra quando Jesus pegou o chicote e ficou com raiva do povo no templo? Porque o zelo da casa do Senhor me consome. Imagina quem estiver falando da parte de Deus e falar errado. Precisamos de professores da Bíblia que ensinam a verdade em amor, não contextualizando para dar desculpa a pecados e achando que a igreja é um local que abraça o pecado. Não, abraça pessoas que precisam de Jesus, abraça pecadores para arrependimento, mas não deve abraçar nunca modismo nem pecado. Os falsos profetas podem até enganar por um tempo, mas Deus sempre revela a verdade e os remove do seu lugar. Então, para mim e para você, se Deus te usa como voz profética, cuidado com a sua vida. Segunda voz, que todo mundo precisa ouvir, tanto na igreja como na sociedade, a do evangelista. E é interessante dos dons que Deus dá, tem poucos. São poucas pessoas que são evangelistas, a maioria são professores de Bíblia, pessoas que têm capacidade de ensinar, mas não são muito bons em trazer uma mensagem para os outros. A missionária Dione, eu gostava muito dela, porque ela trazia uma mensagem e no final sempre tinha pessoas que aceitavam Jesus. Por quê? Era uma mensagem que chegava. O pastor Aldo Rocha era desse mesmo jeito. Pessoas que, pastor Jorge de Almeida, do Palavra da Vida, era uma pessoa que sabia ganhar almas para Jesus. É a capacidade do dom que Deus lhe deu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, 5. Vocês, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Qual é a função do evangelista? Enquanto o profeta clama por arrependimento, o evangelista clama por salvação. No Velho Testamento era se arrependa. E agora o evangelista chega, mas você não pode parar só aí não, tem que receber Jesus também. Então ele tem uma mensagem. O evangelista é movido por compaixão pelas almas. Por isso que a Convenção Batista Brasileira tem tantos missionários no Brasil e fora do Brasil. São pessoas apaixonadas para ver outros, até em países hostis ao evangelho. Eles querem que outros conheçam o amor de Jesus. Um coração que queima, que chora, movido pela urgência da mensagem do Evangelho da Paz. Proclama o Evangelho de Jesus aos perdidos e convida-os a crer em Jesus, crer no Evangelho, como prioridade da sua lista de prioridades. Esse é o meu trabalho. Ele diz, ainda há tempo, venha para Cristo. Tu já ouviu aqueles que no final de algumas mensagens, ainda há tempo.
Romanos capítulo 10, versos 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Esse aí é que ele diz: eis-me aqui, Senhor Deus, me envie. Eu estou pronto para ir. Eu quero proclamar. Qual é o risco do evangelista? Também tem. Em seu desejo de alcançar todos, o evangelista pode fazer algumas coisas, suavizar a mensagem. Jesus ama você, venha, 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 venha. E não tem nada da cruz do Calvário, não tem nada de arrependimento, não tem nada de eu sentir tristeza que eu desagradei a Deus. É só tudo é bom, tudo é mar de rosas. Atos 20, versículo 27 diz o seguinte: pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. O evangelista não pode pregar a metade da verdade. Ele precisa pregar uma verdade completa. Billy Graham, ao pregar uma vez, não houve quase decisões numa grande cruzada. E um pastor alemão, sentado do lado deles: você não falou da cruz do Calvário. Você não falou do sangue derramado pelos nossos pecados. Você teve uma mensagem muito bonita, mas o preço que Jesus pagou para salvar, você não falou. E no segundo dia, Billy Graham pregou sobre a cruz. E pessoas se arrependeram. Evitar sobre o pecado e o juízo de Deus, não posso. Porque eu sou pecador. E eu tenho que saber disso. Eu sou doente, preciso do médico. Eu preciso de arrependimento. Então o risco de anunciar o evangelho sem arrependimento é um ou outro. Venha como está e fique desse mesmo jeito. Não muda em nada. Então fica as igrejas inclusivas. Todo mundo está lá do jeito e nada muda na vida da pessoa. Nada. Nem pensamento, nem ação, nem atitude, nem palavra, nem jeito de vida. Isso não é igreja e nem é evangelho. A Bíblia é claro, não há evangelho sem arrependimento. Arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. O arrependimento é parte inicial. Superficialidade doutrinária. Quando a pessoa não traz a palavra de Deus, mas ele prioriza, vamos dizer, a decisão, não a transformação. Ele acha que os números são bons e as pessoas estão lá. Em Mateus 13, versos 20 e 21, aquele que recebeu a semente em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz. O pregador, irmãos, precisa falar do amor de Deus, do meu pecado, do que o pecado causa. Deus ainda me ama, Ele providenciou Jesus e a certeza da salvação. Mas quais são os passos para eu crescer em Cristo? Lendo a palavra, frequentando uma igreja onde eu estudo a palavra do Senhor, orando e falando com Deus diariamente e obedecendo o que Deus fala. E quando isso acontece, eu começo a crescer no Senhor Jesus. Igual como uma criança que nasce, 2 Pedro 2,2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o crescimento para a salvação, se já tende experimentado que o Senhor é bondoso. Eu preciso do leite genuíno feito um bebezinho para crescer com os ossos fortes e firmes. Se eu não tiver isso, eu não cresço no Senhor. Então, excesso de pragmatismo, né? Medir sucesso por números e não por frutos. Eu não sei se Maeli estava aqui, teve um congresso no Centro de Convenções e convidaram uma pessoa que disse que era evangelista. Eu estava no palco. E ele fez uma mensagem meio, sei lá, meio estranho. E depois ele disse: quem quer Jesus? Levanta a mão. Se você perguntar quem quer pirulito para uma criança, quantas mãos vão levantar? Quem quer algodão doce? Aí ele começou: quem quer Jesus? Levanta a mão. Aí aí pessoas não entenderam. Quem quer bênção do Senhor? Quem quer? Aí ele saiu
acrescentando, e as mãos foram levantando. Aí lá estava pastores, diáconos, presbíteros, os dirigentes do coral, todo mundo levantando a mão. Ele vem, todo mundo para frente, todo mundo que levanta a mão vem para frente. Aí depois ele dividiu um grupo para cá, um grupo para lá. Tinha 150 pessoas em pé. Como é que eu sei? O que é que aconteceu? Chegaram, pastor Felipe, tu vai para Recife amanhã, tu pode levar o rapaz para o aeroporto? Eu digo, posso. Aí no caminho, ele disse, olha aqui, o meu relatório. 150 decisões para Cristo ontem à noite. Não foi isso que aconteceu. Então, se o evangelista acha que os números impressionam a Deus, não impressionam não, irmãos. Vidas transformadas impressionam a Deus. Deus não estava buscando multidões, mas corações rendidas totalmente a Ele. Filipe, na Bíblia, é um bom exemplo disso. Estava no avivamento da igreja dele. Tudo acontecendo maravilhosamente bem. O Espírito Santo de Deus vai para o caminho de Gaza. Vai, eu quero que você vá lá. E ele está lá e quer que eu faça o quê? Ah, o que é que tu vê? Ah, tem um cara numa carruagem, vai, siga ele. Aí, tá lendo. Ah, tá lendo os rolos. Isaías, tá certo. O senhor entende o que está lendo? Aí ele diz, como é que eu vou entender se ninguém explicar? Ele entra e fala, o eunuco aceita Cristo, é batizado, e houve um avivamento do evangelho naquela região da Etiópia. Agora, o que é que acontece? Ele saiu em obediência a um homem só. É assim que Deus quer. Mesmo que 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas entreguem a vida a Jesus, Ele quer um. E se fosse o único na face da terra, você fosse o único, Deus mandaria Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. É esse a particularidade que Deus quer de um evangelista. Que Deus me amou tanto que Ele deu seu Filho. Não é só massificar, Ele me amou. E isso é importante. Agora tem a voz do pastor, né? O pastor, o líder, a voz que cuida. Qual é a função de um pastor? A sua missão é cuidar do rebanho, ensinar o caminho da maturidade espiritual, conduzir os crentes da conversão à santidade. É um trabalho muito árduo. Não pensa que é coisa pouca, não. É alguém que acabou de aceitar Jesus, cheio de mazelas no passado, ou então sem saber nada do que é um crente. O que é que o crente faz? Como é que é o crente em Jesus? O pastor ajuda essa pessoa a crescer em Cristo. O pastor se coloca entre o profeta e o evangelista. Tem o coração de Cristo pelo rebanho. Ele guia, protege, alimenta, consola, ensina e dá direção espiritual. Então, louvado seja Deus pelos pastores. Às vezes, ele prega com a voz do evangelista, né? Clamando os corações cansados para a graça de Deus. Outras vezes, ele ergue a voz como profeta, denunciando o erro e corrigindo o caminho. E às vezes Deus levanta o pastor para ver uma coisa que possa estar acontecendo na liderança ou dentro da igreja e com a voz de Deus, profético, dizendo algo, tem que mudar. Eis a palavra de Deus, eis a punição. E outras vezes é simplesmente a mensagem evangelística para que pessoas conheçam a graça. Mas sempre fala com equilíbrio, com amor, com paciência e com propósito. O pastor tem um papel muito sério. João 21, versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Essa agora é a terceira vez, né? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Deus deu a Pedro uma responsabilidade grande. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Só para que a gente possa compreender. Ele designou alguns para, Efésios 4, de 11 a 13, alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um papel muito importante. O risco do pastor cair na neutralidade, evitando confrontos. Todo pastor tem esse problema. Sabe por quê? Tem hora que, como eu disse, o xarope engrossa, né? Que as coisas são complicadas na vida da igreja, às vezes de pessoas em particular, e o pastor não pode ter medo. Tem que dizer, essa palavra de Deus é assim, 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 pronto. A flexibilidade é, se eu vou tomar um suco gelado ou um café quente, então, aí eu posso escolher. Mas entre a palavra de Deus e a palavra de Deus, não é só a palavra de Deus, não tem outra coisa não. Provérbios 27, versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. E tem essas duas pessoas na igreja. Aquele que chega para você e fala a verdade, você fica chateado, porque ele disse a verdade. Mas tem outro que chega para você com a faquinha nas costas e fura. Vivemos num mundo assim. Pessoas que bajulam os enganosos com os beijos do inimigo. Ela é enganoso. Você pensa que tem um amigo, mas o amigo não é teu amigo. Mas as feridas feitas por um irmão, por um amigo, elas são para te edificar. O verdadeiro pastor fala a verdade, mesmo que doa. Qual o risco também que o pastor tem? Cansaço e desânimo. Carregar fardos que pertencem a Deus. Todo pastor passa por isso. Tristemente, não é fácil lidar com dificuldades, o cansaço bate. Esses dias a gente teve um pouquinho disso, né? 10 dias de dormir poucas horas por noite e acordar cedo e falta ovo, falta pão, falta isso, falta aquilo, vai viajar, bota gasolina. Não deu nem tempo de lavar o carro. O carro já estava fedendo, volta para o aeroporto. Não deu para parar para nada. Nem para a gente ter cuidado da nossa própria saúde. Mas o desânimo também bate. Muitas vezes você está olhando e cadê os meus ajudantes? Cadê como é que eu divido, né? Números 11, 14, não posso levar todo esse povo sozinho. Números 11, 14, essa responsabilidade é grande demais para mim. Irmãos, graças a Deus que a igreja é um corpo, não um só membro. E todo o corpo precisa estar participando para que o corpo ande bem. Se um membro diz, você não precisa fazer parte desse corpo, não é bom não. Ou dizer, rapaz, ninguém me dá atenção, eu não quero ser mais parte do corpo. Até as partes que ninguém vê, indecorosos, são importantes. O pé que ninguém vê, sem ela você não anda, não é? O rosto que todo mundo vê, que muitas vezes pode até enganar. Você parece ser mais novo que é, porque botou tanto botox, né? O cabelo que você pinta, que todo mundo não sabe a tua idade. O pastor precisa depender, irmãos, da graça e dividir tarefas, responsabilidade, diáconos, professores, pastores, mestres. Alguém uma vez disse, eu vou sair da Batista Perópolis porque o pastor não prega como eu gosto. Ótimo. Tem tantos pastores por aí, teólogos. Eu digo, vai para uma igreja aí, tem pastor aí, teólogo, que é bom que só. Não é evangelista, é teólogo. Lá ninguém aceita Jesus porque não precisa. Porque ele nunca vai pregar uma mensagem evangelística. Agora é um teólogo. Você quer ficar bem inchado, feito um sapinho, né? Todo cheio de conhecimento, vai lá. E tu gosta de zombar do pastor, né? Que só... Não, vai lá. Você vai andar por aí dizendo, olha, o irmão da mãe de fulano de tal na Bíblia do Velho Testamento que fez a esquina, e você vai saber de tudo isso. Só não vai saber usar. Porque muito conhecimento é só conhecimento. E conhecimento sem prática me faz viver uma vida vazio. Você precisa ter a palavra do Senhor, toda a Bíblia.
Tanto, por isso que o pastor precisa de quem? Do professor e mestre do lado dele, se ele não for. Não é bom isso? Por isso que Jaquielso prega aqui e faz, né, todo aquele histórico. E outro prega, Frank prega, e todo aquele... E o pastor Felipe, aquela mensagem bem... Cada um tem um dom de Deus. Mas eu não estou sozinho. Deus tem um grupo de pessoas aqui que exercem o dom da palavra. O pastor deve manter o fogo do altar aceso dentro de si. Isso quer dizer, o pastor precisa ler a palavra, tem que ter vida de oração, tem que amar as escrituras, tem que ser uma pessoa que se alimenta de Deus. Vai dar o que para os outros? Aí não corre, o pastor Natan disse, quem leu a Bíblia hoje? Mas ninguém estava tendo lugar para respirar. Eles, não tem desculpa, todo mundo tem que estar lendo a Bíblia. Aí a turma pegou as Bíblias e foram para os cantinhos para ler, mesmo cansado. Disse, você não oferece nada a ninguém se você não recebe de Deus. Quando o pastor usa as 3 vozes, a sua igreja se torna firme, madura, cheia de vida. O próprio Jesus, o bom pastor, é o nosso maior exemplo. Em João 10, 11 ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, o bom pastor, ele não usa as ovelhas como mercadoria, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o modelo perfeito, firme na verdade, compassivo com os fracos e obediente até a cruz. Essas 3 vozes, profeta, evangelista e pastor, não são concorrentes, mas complementares. Um precisa do outro. Não adianta dizer, eu não sou... Não, peraí, Deus precisa de todos. Cada uma delas é necessário para que a igreja seja saudável e relevante, unida e em harmonia. 1 Coríntios 12, versos 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua todas essas coisas. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem ao bem comum. Então, Deus vai me usar, vai te usar, e cada um vai ser usado por Deus, para que quando todos nós estamos em harmonia, um com o outro servindo, o corpo de Cristo cresce. O corpo de Cristo precisa da visão do profeta, da paixão do evangelista e da sabedoria do pastor João. Visão do profeta. Alguém chega para você e faz você enxergar o que você não está enxergando. A paixão do evangelista, por causa da urgência de pessoas morrendo sem Jesus. E da sabedoria do pastor, que pacientemente chega do lado de um amigo e o discipula para crescer. Quando o profeta fala com amor, o evangelista fala com verdade e o pastor fala com coragem, a igreja cresce em santidade e cresce em impacto. Essas vozes se unem, a igreja se torna um instrumento poderoso de Deus, transformando a sociedade. Tanto a igreja precisa dos 3, como a sociedade dos nossos dias também precisa. Deus continua levantando pessoas falando da parte de Deus, pessoas que sabem evangelizar e pastores. Deus continua levantando. Não é interessante isso? De vez em quando um jovem disse, Deus botou no meu coração, quero ir estudar, quero me preparar. Aí me dá orgulho quando eu vi Thales aqui na frente pregando. Orgulho no coração. Porque ele veio pregar e depois ele pregou em outro canto, e quando ele estava lá, tinha um bêbado que entrou na igreja, foi mal confusão, eu digo, pronto, Deus já está treinando ele. Uau! Ele já está tendo... Eu lembro quando eu era bem novinho, como pastor, aí morreu uma pessoa e o pastor Quaresma, pastor Felipe, eu vou te dar uma grande oportunidade de crescer como pastor, você é muito novo.
tem um homem que morreu e eu quero que você vá lá fazer o sepultamento. Isso vai ser muito bom no seu aprendizado. Eu digo, obrigado. Não é interessante? Lembrando, o profeta sem amor fere. O evangelista que não usa a verdade de Deus pode desviar alguém para crer em alguma coisa menos em Cristo. O pastor que não tem coragem, ele é fraco. E ele precisa crescer. Cada crente pode ser usado por Deus de formas diferentes. Refletindo a verdade, o amor e a graça de Cristo. Todos nós somos importantes. Efésios 4,15, antes seguindo a verdade e amor. Cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças. A equipe de louvor pode vir à frente. Em seu coração, fale com Deus e agradeça a Ele. Agradeça porque Deus fala à sua igreja de muitas maneiras. E diga, Senhor Deus, me dê ouvidos para ouvir. Me dê ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito está falando. Que eu possa ter um ouvido para ouvir a voz profética que clama por arrependimento. Porque se não for isso, eu tenho um coração endurecido. Um coração de evangelista que ama os perdidos. E que eu não me cale, que eu fale. Que me dê sabedoria como a de um pastor para cuidar e apacentar até pessoas dentro do meu próprio lar e meus amigos mais próximos, para que cresçam em Ti. Peço ao Senhor pela igreja Pinheirópolis, que seja uma igreja equilibrada, uma igreja corajosa, uma igreja cheia do Espírito de Deus, firmes na verdade, abundantes em amor e viver numa fé com integridade. Pai Celestial, somos tão gratos a Ti, porque o Senhor levanta vozes, desde, Senhor Deus, da criação. O Senhor levantou vozes no Velho Testamento, levantou vozes no Novo Testamento e levanta vozes hoje, para moldar e abençoar a Tua igreja. E, Senhor Deus, moldar e abençoar a nossa nação e o mundo. Senhor Deus, usa cada um de nós de diferentes formas, mas juntos em harmonia, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Assim como os pastores, evangelistas e profetas, vamos dizer agora: Senhor, sonda-me e usa-me como usa a esses homens de Deus. Vamos ficar de pé? Vai começar só as mulheres cantando, só as vozes femininas. Transforma-me conforme a Tua palavra.
coral. Quinta-feira retornamos os ensaios, né? Ficamos 15 dias parados aí. Então, todo mundo convocado aí. Que horas? 19 horas, de 19 às 21. E a Rita tem uma classe de pessoas que querem ser batizados. Se você já é crente, aceitou Jesus, é domingo pela manhã. Mas ela abre uma exceção. Se você quer vir lá em casa e estudar com ela, ela arranja um tempo, tá certo? Na agenda dela, do trabalho, do dia a dia dela, para que você possa ser discipulado e se preparar em obediência para o batismo. Então, quem tem interesse, fale com Rita depois do culto. Tem mais algum anúncio? Quarta-feira, 7h30 da noite, temos culto aqui na igreja, estudo bíblico e oração. Quinta-feira, 7 horas a 9 da noite, ensaio. Sexta-feira, vigília de oração. Sábado, os departamentos. Segunda-feira à noite, amanhã, o devocional dos jovens. E eles têm um site. Quem quiser. E amanhã à noite, desperta Débora. Mães orando por seus filhos. Mães de joelho, filhos de pé. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez. Te louvamos por estarmos na tua casa de oração. É tão bom ter um vizinho que ainda não é crente, mas olhou para mim, está indo para orar na casa de oração de que estou. Ore por mim. E me dê um abraço, um cheiro. Senhor Deus, que sejamos conhecidos por pessoas que amam a tua casa. Senhor Deus, pedimos que a tua voz seja pronunciado, Pai, claro, nítido, e que a tua igreja faça a diferença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos que estão aqui, sobre todo Israel de Deus, agora e por toda a eternidade. E todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Deus os abençoe. Abraço pelo menos 5 pessoas, principalmente quem você não conhece. Como